What's up, students? Nanda here at Academia Inglês com Filmes e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da semana Inglês com Filmes. No nosso último episódio, eu te expliquei tudo que provavelmente te atrasou a vida inteira e como aprender inglês da forma certa. Então, caso você não tenha assistido ainda a primeira aula, eu te recomendo fortemente a voltar agora e assistir, porque o que você vai aprender aqui é uma continuação do que foi explicado na aula passada. Antes de começar, eu quero agradecer todos os comentários que vocês mandaram aqui na página e lá no nosso grupo. Eu tô muito feliz de ver que quem realmente está participando ativamente vai evoluir. Eu garanto que são essas pessoas que sairão os próximos falantes fluentes da língua inglesa. Além de todo o conteúdo que você vai receber nesse workshop, saiba que aqui você poderá fazer parte de uma comunidade de pessoas praticando o inglês de maneira correta. E quando mentes que possuem um objetivo em comum se unem, os resultados são explosivos. Agora, é importante lembrar, não adianta ser somente um ouvinte desse workshop e esperar algum resultado mágico. Wingardium Leviosa. Participe, pergunte, aplique e realmente pratique o que está aprendendo. Em nossa aula de hoje, você vai aprender como aplicar o método inglês com filmes e sentir uma facilidade cada vez maior de entender a língua inglesa. E não importa qual seja a sua idade, não importa se você sabe pouco ou nada de inglês, não importa nem se você não dispõe de muito tempo livre. Aplicando tudo da forma que você está prestes a aprender, os resultados vão ser inevitáveis. Agora deixa eu te perguntar e eu espero que você responda aí. Qual é o único ponto em comum de todos os fluentes no inglês? Qual é o único fator presente na jornada de aprendizado de absolutamente todos? Consegue arriscar um palpite? Será que é gramática? Algum livro específico? Alguma técnica? Nada disso. Inclusive, o que eu vou dizer aqui é o que mais me faz ser odiada por alguns donos de cursos tradicionais. Para aprender o inglês, dominar de fato, ouvir o inglês e entender a mensagem com clareza, você precisa de uma coisa e somente uma coisa. Você precisa de exposição frequente ao inglês. Porque sim, isso é um processo totalmente biológico. Quanto mais ficamos familiares com determinados sons associados a significados, mais rápido se torna o processo de decodificação no nosso cérebro, ou seja, mais fácil se torna a nossa compreensão imediata. Isso funciona da mesma forma que hoje, ao me ouvir falando português, você não necessita ativamente pensar no que cada palavra significa e como elas estão sendo gramaticalmente usadas. A exposição frequente ao inglês é todos os dias fazer o seu músculo do inglês ser treinado por 20, 30 ou 60 minutos. Mas é ter esse contato regular para tornar o ato de pensar em inglês cada dia mais natural. Mas esse contato regular é pegar um livro e estudar gramática? Bom, a essa altura do nosso workshop você já deve saber que não. Isso, além de muito chato, seria extremamente ineficiente. A melhor maneira é aprender tudo sobre contexto, ativando a nossa memória contextual. Então são filmes, séries, músicas, podcasts, textos. Quando você tira o foco do estudo da gramática e coloca nos significados, tudo muda. Partes completamente diferentes do seu cérebro serão ativadas, tornando a absorção não somente mais rápida, como também mais fácil e divertida. Então vamos combinar os elementos que você aprendeu na aula passada para você começar a aplicar imediatamente o método inglês com filmes. Nosso estudo vai se dividir em dois ambientes, o ambiente ativo e o ambiente passivo. O ambiente ativo será o seu estudo regular e concentrado. Nesse, não vai ser necessário mais do que 1 hora por sessão para que você tenha resultados impressionantes. Mas olha só, não é qualquer 1 hora, tá? É 1 hora de foco e atenção total, sem celular, sem distrações, dizendo não para tudo e para todos. Aquela é a sua hora sagrada de estudo. Mas e com qual frequência você precisará fazer isso? Olha, eu te recomendo 3 vezes por semana. Se você conseguir mais,
ótimo. E caso o seu tempo seja apertado, tente no mínimo 2 vezes por semana. Mas atenção, não adianta você falar que vai fazer 4, 5 vezes por semana, porque isso só vai te frustrar e, acredite em mim, vai prejudicar todo o processo. Então busque um número que você consiga respeitar sempre. E o seu estudo, como é que vai ser? Análise de diálogos. Sim, e com foco na compreensão dos significados, hein? Não nas regras gramaticais. Um dos principais responsáveis pelo sucesso desse método é justamente dizer não para o que ocupa o seu tempo de estudo sem te dar resultados reais e facilmente aplicáveis. Então eu vou repetir, para que sempre que você queira perder tempo focando na gramática, apareça minha voz assim na sua cabeça te assombrando e dizendo: foque no significado. Isso não é maldade minha não, hein? É porque eu sei como você se acostumou a estudar inglês. Eu já tive vários alunos como você. E o principal desafio da maioria é tirar esse vício de tornar o estudo do inglês cansativo e ineficiente. Então vamos focar sempre no sentido, combinado? Primeiro passo. Selecione uma cena de filme ou uma série, uma cena com diálogo de duração ali de 1 a 4 minutos. Feito isso, assista essa cena sem legenda e observe detalhes não verbais, como quem são os personagens, qual ambiente que eles estão, qual o estado emocional dessa conversa e tudo mais que te chamar a atenção. Isso vai criar uma memória visual daquela cena. Após isso, faça o estudo do texto dialogado, ou seja, o significado de cada frase. Sim, dê preferência a entender uma frase completa por interpretação, ao invés de pensar em uma única palavra por vez. Enquanto você estiver fazendo isso, é natural que o seu cérebro crie as primeiras associações com a cena assistida. Agora, muito importante, faça o máximo de anotações possíveis. É sério, anote tudo o que você puder pelos motivos já explicados na última aula. Anote a palavra em inglês, o seu significado, um exemplo de uso numa frase e, se você quiser ir mais além, a sua pronúncia. Esse será o seu caderno de glossary. Meus melhores alunos, coincidentemente, são aqueles que possuem os maiores glossaries. Após essa fase de estudo, você vai reassistir a cena. Agora, com cada frase estudada, você vai sentir uma facilidade muito maior de entender cada coisa. O número que você deve buscar aqui é 80% na sua compreensão. Não caia na armadilha de repetir a cena até entender 100%, porque isso nunca vai acontecer. Existem compreensões que dependem muito mais da prática diária a longo prazo do que de conhecer algum significado. Pegou 80% do significado do diálogo? Tá show de bola. Já pode passar para a próxima cena. Mas na próxima sessão de 1 hora, ok? A nossa intenção aqui é criar o contato regular e frequente com o inglês. E não te sobrecarregar e te deixar traumatizado, tá? Caso você queira realizar mais de uma sessão de ambiente ativo por dia, dê no mínimo ali uns 30 minutos de intervalo entre as 2 sessões. E lembre-se, o melhor para quem está começando é 3 vezes por semana. Se você decidir fazer mais do que isso, excelente, mas se pergunte primeiro por quanto tempo você vai conseguir manter essa frequência sem falhar nenhum dia. A cada sessão de ambiente ativo, quando não conhecer uma palavra ou uma expressão, busque ela primeiro no seu glossary. Eu vou repetir, sempre priorize o glossary, ele vai ser o seu melhor amigo em toda a sua jornada. À medida que você for repetindo esse processo, alcançar os 80% de compreensão da cena vai ser cada vez mais rápido, cada vez mais fácil, porque muitas palavras vão começar a se repetir. Em uma única sessão, você vai conseguir estudar 2 ou mais cenas. Você vai passar por um processo semelhante ao que aconteceu com um dos meus alunos, o Marcos, que escreveu lá na nossa área exclusiva de alunos do meu curso. Today I watched this movie, Bicentennial Man, totally in English, from beginning to end. Então ele tá dizendo ali, né, que ele assistiu o filme O Homem Bicentenário, que é o primeiro filme analisado no curso, totalmente em inglês, do início ao fim. E ele complementou, né, that is without subtitles, sem legenda. Então ele conseguiu assistir sem legenda. It was a fantastic experience, foi uma experiência fantástica. E ele falou também, ó, it was really nice to realize that Nanda's classes helped so much. Então foi bom perceber como as minhas aulas ajudaram ele a conseguir essa façanha de assistir um filme completo em inglês sem legenda. E ele me agradeceu, ele, né, thanks again, Nanda. E ele falou que, ó,
This week I'm going to watch the first 6 movies. Então essa semana eu vou assistir os primeiros 6 filmes from the first modules of the course. Então dos primeiros 6 módulos do curso, né, ele ia assistir um por dia, one movie a day. Então agora ele é capaz de assistir 6 filmes sem legenda, totalmente em inglês, graças ao curso. Ou como o Clayton. Que negócio incrível! Parece que abre o cérebro da pessoa e faz entender tudo. Eu entendi as falas sem nunca ter estudado inglês na vida. Parece que alguém abriu meu ouvido e eu entendi uma coisa difícil da gota dessa. Então o Clayton também sentiu na pele essa baita evolução que esse método proporciona. Ou ainda a Jéssica, que mandou semana passada essa mensagem lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. Eu fiz todo o nível 1, agora estou assistindo aos filmes completos. Quero parabenizar a Teacher Nanda pelo excelente material. Nunca evolui tanto em tão pouco tempo. Consegui assistir O Homem Bicentenário, Jumanji e Curtindo a Vida Doidado em inglês com legendas em inglês. Tive que parar algumas vezes por conta do vocabulário, mas é a primeira vez na vida que consigo assistir material em inglês com legenda em inglês sem desanimar. E cabe aqui um conselho. Você pode estar super empolgado para começar a aplicar agora, mas no cotidiano nem sempre você vai ter uma Nanda do seu lado te motivando. E aí quando as dificuldades aparecerem, quando a preguiça bater, quando você quiser parar, eu te pergunto, você realmente quer aprender inglês? Você está comprometido de verdade? O método que eu estou ensinando aqui funcionou para todo mundo que seguiu. Não vai ser você a primeira pessoa que não vai conseguir. Agora entenda que a sua determinação é fundamental nesse processo. Então, antes de continuar com essa aula, digita aí nos comentários: Nanda, eu tô 100% comprometido em aprender inglês. Eu quero ver quem tá levando isso a sério. Quem vai estar falando inglês de verdade daqui a algum tempo. E quem é somente mais um curioso de internet, que tá assistindo um vídeo, tá contando os minutos para acabar e para voltar para a vida de querer saber inglês, mas não fazer nada para alcançar isso. Então agora vamos para o nosso segundo pilar, ambiente passivo. Esse é o passo de manutenção do seu inglês. É um micro hábito cotidiano que você vai ter e que vai mudar a sua vida para sempre. As suas sessões de ambiente passivo poderão ser feitas enquanto você estiver fazendo qualquer outra coisa. É isso mesmo, você não precisa encaixar um momento do seu dia para isso. São principalmente áudios em inglês, e aqui eu te recomendo fortemente o uso de podcasts, que são programas em áudio. Você pode ouvir entrevistas, bate-papos ou qualquer áudio em inglês. O nível ideal deve ser aquele no qual você entenda entre 50% e 80%. Caso você escolha um podcast para escutar e considere ele muito difícil, procure outro que seja mais claro. No início, você pode buscar podcasts feitos para iniciantes em inglês, e com o passar do tempo, você vai poder ouvir mais programas feitos para os próprios nativos. Qual que é um assunto que te interessa? É esporte? É política? São filmes, jogos, relacionamentos, tecnologia? Não importa. É praticamente impossível não achar um podcast sobre um assunto que te interesse. Você pode encontrar podcasts nos sites dos próprios produtores, e para isso você vai precisar da ajuda do velho amigo Google, ou indo nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, YouTube e Amazon, tá? E se você reparou bem em todo o processo, já percebeu que aos poucos o ambiente passivo e o ativo vão se encontrando. Você vai ouvir músicas e entender o que está sendo dito. Vai poder assistir um filme na Netflix e compreender diálogos sem precisar de legendas. O ato de parar para estudar no ambiente ativo vai se tornar opcional, porque agora tudo é ferramenta para você aprender inglês. Quer praticar muito no final de semana? Chama sua família e vai maratonar uma série com eles. Além de se divertir com a história, você vai estar ativamente colocando o seu nível de inglês para decolar. Quanto mais se sabe, mais rápido se evolui. E agora sim, se você decidir desenvolver artigos científicos em inglês, publicar um romance ou deixar a sua escrita super afiada, aí você vai poder estudar gramática tranquilamente, porque a sua compreensão tornará tudo incrivelmente mais fácil.
Ok, agora você entende a teoria toda por trás do método. Tá na hora de ver tudo na prática, né? Eu vou te liberar uma aula prática completa amanhã no nosso terceiro encontro. Nessa aula você vai assistir cenas de um filme comigo e faremos todo o processo de estudo juntos. Vou facilitar cada passo desses para você. E se você estiver no nosso grupo do WhatsApp, eu também vou liberar um material exclusivo, combinado? Mas somente para quem assistir a aula de amanhã. Muito importante, tenha um caderno e caneta em mãos de preferência, tá? Apesar de ser online, é uma aula como qualquer outra, com muito conteúdo e que você só vai sentir os benefícios se reservar um tempo para assistir. Então já vai avisando aí os seus familiares ou quem morar com você, que amanhã, às 19 horas, você vai estar em aula. Peça gentilmente para não ser interrompido enquanto estuda. Muito do que você vai aprender amanhã vai para sempre influenciar a sua forma de evoluir no inglês. Não esquece de falar o que você achou da aula de hoje nos comentários aqui abaixo ou lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu tô pessoalmente lendo tudo o que vocês enviam, ok? Temos um compromisso amanhã então? Vejo você amanhã.